Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre yoga. Você sabe quais são os benefícios dessa prática? Bom, eu sou Fernanda Malaquias, hoje eu estou num espaço super especial, que é o Instituto Evoluir, e eu estou com elas, Delmar Franco e Cristina Lopriato. Boa tarde, Delmar, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda, Cris e todos aqueles que estão em sintonia aqui com as plataformas da TV Mundo Maior, nesse programa Um Novo Olhar, e hoje com esse tema que é um dos temas que são muito queridos ao meu coração, já que há 40 anos, né, exatamente 41 anos, eu entrei em contato com essa prática, esse termo yoga, essa filosofia de vida, e nesses 40 anos, quem sabe passar aqui para vocês um pouco da experiência que contribui no processo de evolução. Estou animada para essa conversa, gente, de hoje. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Uma boa tarde, uma imensa alegria de estar aqui, né, diante da Delmar, que é a minha mentora, diante da rádio e da TV Mundo Maior, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, desde 98, sou praticante de yoga, e desde 99 eu conheço o trabalho da Delmar, e para mim é muito gratificante falar da minha filosofia de vida junto com ela. Bom, gente, eu confesso para vocês, já abro aqui. Eu sou praticante de yoga, gosto muito, então eu sou muito fã, então tem uma animação mesmo interna dessa conversa. E, nossa, estou aqui, né, com duas professoras de yoga, né, duas instrutoras de yoga. E é bacana, assim, que se a gente parar para pensar que a yoga, ela não é somente movimentar, né, ela vai muito além desse movimento do corpo. E ela tem também, ela existe, é uma prática que existe há mais de 2.000 anos. Então, há mais de 5.000 anos, corrigindo, retificando a informação, há mais de 5.000 anos. Então, assim, tem muita coisa para aprender, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse programa. Delmar, eu gostaria de te puxar. No que consiste a yoga e quais os benefícios que essa prática pode proporcionar para quem pratica ela? Pois é, essa é uma palavra sânscrita, quer dizer que é uma língua muito antiga, lá da Índia, como você disse, aí 5.000 anos atrás. E ela tem um significado muito especial, que é unir, integrar, palavras tão usadas hoje, não é? E é unir e integrar o quê? Primeiro a gente com a gente mesmo, integrar o seu corpo com a sua mente, né? A sua mente, o seu corpo com o seu espírito, e também unir e integrar. Yoga é união com o divino. E dia desses eu estava ouvindo na Rede Boa Nova de Rádio a Heloísa Pires, que eu tenho um carinho muito especial, um amor muito grande por ela, e ela estava dizendo, justamente, eu peguei nesse trecho que ela falava da palavra religar, né? Religião vem de religar, e ela dizia que é a nossa religação com Deus. Então, você vê que Oriente, Ocidente, os objetivos eles são muito semelhantes, não é? E também os benefícios que nós vamos falar aqui, eles são muitos, mas em si a palavra é essa. Como é que você integra corpo, emoção, sentimento, pensamento, intuição? Como é que você integra e une e tem consciência disso? Então, a palavra aqui do yoga também é essa, né? E aí as pessoas falam yoga, fica tranquilo, mas a palavra yoga é fechada, e toda palavra que termina em A na Índia, ela é masculina, por isso que é o yoga, mas se quiser falar yoga, gente, tá tudo certo. O importante é que você, ao final aqui, se sinta inspirado ou inspirada, como nós três aqui, a praticar, né? E vai sentir aí os benefícios para o resto da sua vida. Fernanda? Falando então de benefícios, já gostaria de entrar na seara da ciência, né? Porque a ciência traz muito o quanto a praticar yoga traz muitos benefícios para a saúde como um todo, né? E aí, Cris, eu gostaria de te puxar, porque outubro
é considerado o mês da saúde mental, né? Então, tem um olhar voltado para a saúde mental. E aí, o que que a ciência nos ensinou e nos ensina sobre a importância de praticar yoga, Cris? A prática de yoga, ela nos leva a ter uma consciência, como bem colocado pela Delmar, dos 3 estágios de relação que o indivíduo tem, né, nesse planeta. Então, o primeiro estágio é o autoconhecimento, né? E dentro do autoconhecimento, eu vou acessar os pilares, né? O pilar físico, da atenção plena, então, como está meu corpo, aqui entra o autocuidado, né? Bem físico mesmo, né? Então, a atenção plena com as minhas necessidades físicas, né? No segundo estágio, a gente vai falar do emocional, né? Como você está apreciando a vida, né? Como você aprecia as relações. No terceiro pilar, a gente vai colocar que é essa questão do mental, né? Eu aprovo os meus pensamentos, aprovo os meus conhecimentos, aprovo os meus relacionamentos. Então, aqui na condição de saúde mental, eu vou estar trabalhando exatamente as minhas escolhas. Então, nesse primeiro estágio, a gente vai interiorizando na prática do autoconhecimento e percebendo todas essas camadas, até chegar como filosofia espiritual, que é a aceitação. Aceito quem eu sou, aceito o meu ritmo. Então, cada pessoa tem um ritmo. Tem pessoa que vai muito bem de manhã, tem pessoa que é muito mais ativa no final do dia, outras à noite. Então, quando eu estou verificando os pilares no primeiro estágio, eu estou ponderando essa questão, né? Como eu estou no processo de aceitar meu ritmo? Eu estou indo além do que eu posso? Então, sempre entra nessa condição da gente refletir. No segundo estágio do yoga, eu vou pensar nos relacionamentos, né? Na relação entre eu e o indivíduo que está diante de mim. Então, como são as minhas relações? E a saúde mental, ela precisa de relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos onde eu estimule o melhor do outro e o outro estimule o melhor de mim. Então, o yoga nos proporciona olhar para cada relação e ver em que nível nós estamos em cada relação. A gente está estimulando o melhor ou o pior do outro? Aquele que se relaciona com a gente está no melhor ou no pior? E o terceiro estágio é a relação com o planeta. Então, aceitar o ritmo da vida em todas as instâncias. Então, a gente aprende, olhando para a natureza, que a vida é cíclica, que é vida e morte, né? Que as relações são cíclicas. Então, quando a gente pensa no yoga, nessa integração, bem colocado pela Delmar, a gente está pensando nesses 3 estágios: o autoconhecimento, na minha relação com outros pares, outros indivíduos, seres humanos, e o terceiro estágio, que é essa relação com o planeta. Então, diante disso, quando eu consigo me alinhar com esses 3 estágios, eu vou estar bem na condição da saúde mental. Muito interessante isso que você colocou, e eu gostaria até de lembrar de uma coisa, pessoal, que é bem bacana, que o SUS também oferece a prática de yoga, olha que bacana. Então, o yoga também é uma prática que está disponível, né, nas práticas integrativas e complementares do SUS. Então, isso que a Cris trouxe mostra também o quanto realmente a ciência viu como resultado, através de análises, pesquisas, o quanto a prática do yoga não ajuda somente o físico, mas também o mental, né? E aí, já levando para esse campo do mental, Delmar, pois é, Delmar, psicóloga, né? Gostaria de... Como que a gente pode compreender, Delmar, quais são as contribuições que o yoga pode trazer para um processo terapêutico? Em que pontos são semelhantes a terapia e a yoga? Em trazer consciência, ampliação de consciência. Quando você vai buscar uma terapia, você quer ampliar sua consciência. Quando você vai buscar yoga, mesmo que você não vá com essa intenção, você também vai ampliar a sua consciência. Então, a pessoa que, por exemplo, tem pensamentos muito negativos, e a maioria, infelizmente, tem, já foi comprovado que tem pesquisa para tudo, diz que nós temos 90 mil pensamentos negativos por dia, dos quais 90% não acontecem. Então, é um desperdício de tempo e de energia. E o que você faz quando você começa a praticar yoga, né? Uma das coisas é essa, você começa a compreender, porque numa prática, né, e aí eu
já fiz 2 aulas presenciais com a Cris, você primeiro tem que estar ali com a tua atenção plena que ela falou. Por quê? Tem posições que se você não tiver com a atenção plena, você cai, né? E se você está ali numa posição, por exemplo, da guerreira, do guerreiro, é uma posição que ela envolve equilíbrio, envolve foco, envolve concentração, envolve atenção. Então, não dá para você ficar com um pensamento negativo essa hora ou qualquer outro, porque senão você vai cair, né? E aí você começa a praticar, né? E aí nós temos, por exemplo, respiração. Então, pessoas que têm dificuldades respiratórias começam a praticar yoga e tem uma melhora no sistema respiratório, no sistema digestivo, e aí trazendo para o âmbito da terapia, depressões, ansiedades. Por quê? Porque está tudo interligado, acabamos de falar, yoga é a integração de corpo e mente, corpo, emoções, e aí, com muitas vezes essas práticas, nossa, você acaba melhorando seu sono, você deixa a sua concentração mais aguda, mais precisa, não é? Então, alongamento, por exemplo, você tem posições que você precisa alongar, você sente os tendões se alongando, você sente os músculos, porque eu estive na Índia 2 vezes, né, na minha vida, e numa delas, eu lembro que a gente praticava todos os dias, né? Nós somos junto com uma turma de 22 brasileiros, né, hoje já falecido, o professor Orivaldo, e todo dia pela manhã, a primeira coisa era fazer as práticas. E ele tinha uma prática para cada dia, lembrando, né, para nós, na doutrina espírita, chamam centros de força, né? Centro de força coronário, centro de força frontal, laríngeo. No Oriente, chama de chakra. Então, seja centro de força, seja chakra, estamos falando da mesma coisa. E é interessante que ele dizia, pela manhã, nós precisamos ativar, nós estamos dormindo, então a nossa conexão é mais com o plano sutil. Então, você vai fazendo práticas respiratórias e de exercícios que começam por esse aqui, que é, por exemplo, equilíbrio, a posição da árvore, laríngeo. Você vai descendo pelos chakras até chegar no chakra raiz, que é aquele, por exemplo, da borboleta, que você faz com as pernas, né, sentada no chão. E à noite, antes de dormir, a gente também praticava, era o contrário. Você ativava, você já tinha passado o seu dia, e você ativava os chakras até chegar no coronário para poder descansar e dormir. Então, além de você ter esses benefícios, que eu já falei para o físico, mas também para o sono, mas também uma postura mesmo, você vê uma harmonia na tua maneira física, e se você traz harmonia para o teu físico, você vai trazer harmonia para o emocional. Se você traz equilíbrio para o teu físico, vai ajudar no equilíbrio emocional, terapêutico, não é? Então, você tem, e naturalmente, como vem mais endorfina, serotonina são liberadas, você tem uma ampliação da sua visão positiva para a vida mesmo. Então, olha quantos benefícios, por isso que eu recomendo, além de praticar, eu recomendo, eu sinto que às vezes as pessoas estão sofrendo e elas ficam mais fechadas, em si mesmadas. Uma pessoa que já está com a tristeza, está entrando, é o contrário, quando você vai para uma prática dessa, né, e aproveita a primavera para você poder florescer. Então, ela vai beneficiar qualquer tipo de terapia, psicoterapia que você esteja fazendo, quando você une e integra com yoga, você vai ter benefícios muito maiores, visíveis. As pessoas vão começar a dizer, nossa, mas o que você faz? Aí você vai dizer, olha, eu faço aula com a Cris, lá no Instituto Evoluir, entendeu? Aí você vai para lá. Bom, como a Delmar também colocou, gente, a Cris, ela oferece aulas aqui no Instituto Evoluir, ela é instrutora de yoga aqui no Instituto Evoluir. Então, Cris, gostaria agora de a gente falar um pouquinho de quais são os princípios básicos do yoga e o que a gente pode aprender assim com eles. Praticar yoga é uma prática onde você, nesse processo do autoconhecimento, você vai tendo insights sobre a sua vida, né? Então, talvez fique bem mais claro com um exemplo, né? Em 98, eu tinha acabado de ganhar meu filho, né? E eu achava que eu estava com depressão pós-parto, apesar de me relacionar muito bem com meu filho. E eu caminhava muito, na hora que a babá estava cuidando dele, eu saía para caminhar aqui na Redondeza, no Tatuapé, eu ficava caminhando.
E um dia nessas caminhadas, ele já com quase 6 meses, eu não conseguindo me relacionar com a família, com as pessoas, só queria ficar com ele quietinha. Um dia caminhando, né, eu vi uma placa escrito: venha conhecer yoga. Eu sou muito curiosa, falei, o que que é isso? Entrei, conversei com a professora, ela tentou me explicar, sou do tempo analógico, então não tinha dimensão, né, do que era a Índia, do que era yoga, poucas informações escolares, né? E aí eu fiz a primeira prática, achei incrível, porque eu sempre gostei de me alongar, então quando eu fiz, já a primeira coisa, nossa, eu tô me alongando, eu tô me soltando, o negócio parecia que o corpo ia expandindo e a respiração ampliando. Eu comecei a respirar, era uma coisa incrível, porque parecia que fazia meses que eu não respirava, me sentia sufocada. E aí, naquele momento de estar vivendo essa experiência, né, eu adorei a professora, era um horário novo que ela abriu, estava uma senhora do meu lado e ela passou a prática inteira reclamando da família, falando mal do marido, dos filhos, que estava sozinha, que ninguém dava atenção para ela. Eu sei que eu saí de lá mais deprimida do que eu cheguei com ela. E aí eu falei assim, cara, eu vou mudar de horário porque não está dando certo. E aí eu falo que para todo mundo foi o primeiro aprendizado que eu tive praticando yoga. Eu fui caminhando pensando, vou trocar horário, vou conversar com a professora, com a Tânia e mudar esse horário. Na volta, 2 dias depois, estou indo lá no caminho, e aí a gente fala, os praticantes de yoga, que prática de yoga é fora do tapetinho. Que no tapetinho a gente está aprendendo as ferramentas, né, do autoconhecimento. Mas praticar mesmo é no dia a dia, né? E aí eu caminhando, voltando, pensando assim, vou trocar horário, vou trocar horário, vou trocar horário. Aí um estalo na cabeça e falou assim, olha, aprende com essa senhora, porque se você continuar do jeito que você está, você vai ficar uma chata igual a ela. Aí eu falei, não vou mudar mais o meu horário, vou ficar nesse horário. Cheguei lá, tinha outras pessoas, fiz a prática com as outras pessoas e a senhora não apareceu. Quando terminou a prática, né, eu fui falar para Tânia, foi minha primeira professora maravilhosa. Eu falei assim, Tânia, cadê aquela senhora? Tá? Ela falou, odiou. Ela não vai mais praticar. Eu falei, gente, essa mulher entrou na minha vida só para me lembrar o que eu não queria ser. Então, praticar yoga é incrível porque você vai tendo essas expansões de consciência e percebendo várias perspectivas de quem você é. Então, a gente tem, né, os yamas e niyamas, que a gente fala no yoga, que são princípios éticos, né, e eu gosto muito de trabalhar já no início os 2 primeiros polos, do yama e do niyama, né, o tapas, o auto-esforço, quer dizer, o que eu posso expandir em mim hoje, né, mas a rinsa, a não violência, então, não posso me violentar, se eu aprender a não violentar o meu ser, eu nunca vou violentar o outro. Eu sempre vou ter empatia, compaixão pelo outro. Então, a prática inicial é uma consciência da capacidade que nós temos de despertar no nosso corpo, a respiração, ampliar a oxigenação cerebral, onde a gente vai tendo clareza sobre o que a gente quer viver, sobre as escolhas que estamos fazendo, né? O que é esse momento, quais são escolhas que estão fechando o ciclo e eu estou com dificuldade de aceitar. Então, naquele momento, naquela depressão, que hoje eu entendo que eu estava introspectiva, eu estava morrendo como filha para nascer como mãe. E estava doloroso aquele momento, porque é doloroso viver finais de ciclo, seja qual for, até de profissão. Então, o yoga nos traz um alicerce naqueles pilares que eu comentei, né, de que quanto eu dou atenção para as minhas necessidades, o quanto eu aprecio o que eu vivo hoje, eu aprovo quem eu sou hoje diante do outro, eu aceito o meu ritmo, aceito o ritmo do outro, aceito o ritmo da vida. Então, o yoga, ele vai nos integrando em todas as perspectivas e todas as faces. E assim nos tornamos esse ser integral, né? E o que é integrar nessa condição? É ser um ser humano com uma digital física única, mas uma potência única diante da vida nas ações do dia a dia. Show de bola, Cris. Bom, então, ó, eu vou pegar o gancho, como você falou, de ser integral. Vou fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, pessoal, na nossa conversa.
porque eu gostaria de reforçar a parceria que nós, do Instituto Evoluir, ai, gente, como é gostoso falar isso, estando no Instituto. Ai, nós, no Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Inclusive, gente, ó, a yoga, hein? Então, calma, vamos lá. Então, deixa aqui para vocês que estão nos assistindo um convite super especial para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, peço, né, o apoio de vocês, a contribuição de vocês para nos ajudar a manter essa programação que auxilia tantas pessoas no ar. E aí você pode estar se perguntando, Fê, como que pode colaborar? Como que a gente pode, então, colaborar? Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, o número é 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. Ou, se preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org. Lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio, ok? Então, pessoal, ó, como hoje nós estamos falando de yoga, vale lembrar, ressaltando novamente, que a Cris é instrutora de yoga aqui do Instituto Evoluir. Ela oferece práticas todas as terças e quintas, das 9 às 10 da manhã. Se interessou? Achou legal? Então vem, dá uma ligadinha pra gente no número 11 3220 8514. Joia? Muito bem, vamos seguir então. Seguindo na nossa conversa. Delmar, uma vez eu ouvi isso, eu confesso que eu ouvi numa roda de amigas na faculdade, falando assim, porque lá as meninas me acompanham, né, e vê as fotos, a postura da guerreira, aí cabeça para baixo, aí elas ficam assim, ai, Fê, acho tão bacana, acho tão legal. E aí uma vez surgiu essa pergunta, existe uma regra para praticar yoga? E é isso que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, Demar. Existe uma regra hoje para praticar yoga? O yoga, ele é para todos, respeitando, eu gostei quando a Cristina falou uma coisa que também, essa é a regra que eu utilizo para qualquer prática, da não violência, consigo próprio e com o outro. Então, por exemplo, quanto tempo levou para você fazer uma invertida, dona Fernanda? Não é assim, criança faz, né? O ideal, você que tem criança pequena, existe yoga para crianças, então, se fizer desde cedo, porque a criança tem duas coisas, né? Força e flexibilidade. E nessas 2 vezes que eu estive na Índia, eu aprendi isso. Lá eles levam muito a sério a força, tanto força de vontade, porque às vezes você precisa. Você está sem um pingo de vontade de fazer uma prática, mas aí você vai usar sua força de vontade, você vai pensar no depois, que é uma delícia, e aí você vai. Então, é a força de vontade que vai atuar no físico, você vai ficar forte. O yoga, ele te traz, né, por conta das posturas, mas também uma força espiritual. Então, quando você... E a flexibilidade física, mas a flexibilidade emocional também, a flexibilidade mental de você não ser uma pessoa rígida, né? E quando você une essas duas, força e flexibilidade, em todas as dimensões também do ser, esse é outro benefício que o yoga nos traz. Então, quando você diz, existe regra? Depende de que regra. Então, a regra assim, tem a ver com religião? Não. Você pode ser ateu e praticar. Você pode ser católico, budista, protestante, shintoísta, você pode, né? Porque tem pessoas que acham, mas isso aí é coisa para hindu, isso é coisa para quem nasceu lá, não mistura, nada a ver, né? Do mesmo, a gente está aqui num planeta para se beneficiar do que é bom para todos. E se tem 5.000 anos, e tem gente fazendo até agora, e agora a ciência, como disse a Fernanda lá no início, comprovando, né? Porque eu falei da respiração, eu falei das posições, mas tem a meditação, né? E tem o relaxamento. Quando a Fernanda falou assim, eu comecei a fazer, quando eu comecei a faculdade, eu vi que eu estava estressada, que eu estava ansiosa, e eu fiz e o quê? Me relaxou, né? Então tem a parte do relaxamento, tem a parte da meditação, é muito completo, e não existem regras, existem abordagens. Então, por exemplo, a abordagem que foi a minha formação, essa com a professora Orivaldo, era uma abordagem integral, que levava em conta as fases da lua, se você está acordando, deitando, dormindo,
ela está interligada com o todo, é o tipo, né, de visão integral que vem de Sri Aurobindo. Agora, você tem várias, né? Você tem a Hatha Yoga, e nós temos que fazer a nossa homenagem ao professor Hermógenes, do Rio de Janeiro, que é um brasileiro que, assim, é um mestre, né? Se a gente tem um grande mestre aqui, além de tantos outros, né? Ele é um deles. Então, regras, não tem a questão religiosa também, e é uma questão que você vai perceber primeiro em você. Então, ela tem mais a ver com, já foi dito aqui, com autoconhecimento, que não vai ficar só no físico, que vai ser bem ampliado, né? E você vai também, por exemplo, perceber quando entra em contato, eu ia falar da parte mais da meditação, mas eu vou esperar quando chegar a hora de falar o que tem a ver espiritualidade com yoga. Fernanda, devolvo para você. Pois é, olha, gente, eu confesso que essa pergunta me deixa bem reflexiva, viu? Bem reflexiva, porque compartilhando uma experiência, o yoga me trouxe esse silêncio, um contato mesmo comigo e com algo maior, né? Então, já devolvo para Cris. Cris, como que o yoga se relaciona com o espiritismo? A gente já trazendo esse olhar do espiritismo. Então, bem, a minha área, eu não me sinto muito confortável em falar sobre o espiritismo, né, porque eu não sou uma estudiosa profunda, apesar de ficar 20 anos, né, estudando na medida do possível. Mas a relação é esse dimensionar, né? Então, o espiritismo convida a essa reforma íntima, então o autoconhecimento, né, a gente correlacionando com essa reforma íntima, né, pensando nas relações entre os seres humanos, né, a gente pensar o quanto praticamos a compaixão, né, e em outro estágio da minha vida, em 2014, quando realmente eu me torno profissional na área, eu lembro que eu tomei uma decisão a partir até de uma perspectiva da Delmar, né? Quando você estava numa transição profissional, numa transição, no meu caso, envolvia profissão e o meu casamento estava terminando, eu ali estava me tornando uma voluntária, né? Então, diante dessa realidade, eu aprendi muito durante os meus estudos no Espiritismo, a importância dessa compaixão em ação, ser voluntário, né? E foi aí que começou as pessoas pedirem para mim me tornar uma profissional, porque até então todo o processo do yoga era uma prática para aprimoramento da minha vida como ser humano, né? E aí, todos esses elementos dentro do yoga, ele contribuiu para eu me tornar pôr em ação, né, essa relação do espiritismo e dimensionar que a cada existência, né, nós fazemos a diferença a partir das nossas ações. E o yoga nos traz esse alinhamento, né? Eu não me torno mais reativo diante da vida, né? Eu sou ativo. Cada ação é muito bem alinhada, as escolhas são muito bem alinhadas. E no Espiritismo a gente se emprenha essa questão, né, do karma como, né, como que eu posso não ser reativo diante da vida? Como eu entendo que cada ação tem uma consequência e essa consequência eu sou responsável? Então, integrando as duas perspectivas, eu vejo que as duas conversam muito, mas com algumas linguagens diferentes, mas levam sempre ao mesmo caminho, né? Nos tornarmos humanos cada dia melhor. Legal, Cris, que legal. Enquanto você estava falando, e também fiquei fazendo algumas pontes, né? No yoga nós temos os asanas que são as posturas, né, da prática, que são feitas durante a prática. E também os pranayamas, que são as técnicas de respiração, né? E eu até, a Delmar trouxe essa pergunta, porque eu acho que é exatamente nos pranayamas, durante a meditação, o momento da meditação, ali nas técnicas de respiração, que eu realmente senti que eu me conecto com a espiritualidade. Então, sinto, né? Acho que
a presença do meu mentor, sinto a presença da espiritualidade, mesmo de algo maior que cuida de tudo, de todos. Então, eu consegui ter essa percepção. Eu achei assim, falei, olha, eu fiz essa correlação agora. Então, Delmar, né, como nós estamos falando aqui dos elementos da yoga, como que dentro desses elementos que nós comentamos, então os asanas, os pranayamas, como que eles influenciam na nossa espiritualidade, né? Eles influenciam da hora que você... Eu lembro de uma professora aqui que ela já começava a aula, né, com os olhos fechados, assim, já fazendo uma intenção. E qual a sua intenção para hoje? Opa, quando você coloca uma intenção, você pode um dia levar para o corpo, outro dia porque você está mais ansiosa, outro dia porque você está com pensamentos assim. Então, era legal porque ela já trazia uma intenção. E logo em seguida ela falava, agora se conecte com seu mestre. E eu achava muito interessante, porque daí, quem era católico ou espírita, quem que é para você o grande mestre maior? Aí, Jesus. Eu lembro de começar a aula de yoga, como era para cada um pensar no seu mestre, né, de amor e devoção, para mim era Jesus. E quando você falou do espiritismo, você não vai encontrar a palavra karma em nenhum livro dos 5 livros do espiritismo. Nada. A palavra karma não existe. Mas a palavra ação e reação tem até um livro, né? Um livro de ação e reação, se eu não me engano, é do André Luiz ou do Emmanuel, né? Aí você vai ver que, né, ação e reação, causa e efeito, que é uma lei. Eu falei antes dos chakras no Oriente, aqui são centros de força. Então, você percebe que tem uma correlação, né? Não nas palavras, mas nas intenções. Então, eu lembro que essa professora, entre muitas que eu tive, mas ela, desde o início da aula, ela já conectava com o espiritual, porque ela pedia para você trazer a intenção para aquele dia, para aquela prática. Aí ela pedia para você entrar em contato com para quem você considera o seu mestre espiritual, o santo de devoção. Aí ela ia para cada um na sua crença, que também é uma conexão espiritual. Aí muitas vezes ela pedia para fazer com os olhos fechados. Então ela fazia respiração com os olhos fechados, as posturas com os olhos fechados. Daí já ia para o relaxamento, porque também dentro do yoga existe a crença que quando você faz o relaxamento é como se você passar o seu corpo, ele trouxesse a consciência de todas as posturas. É um benefício muito mais ampliado. Você faz as posturas de olho aberto, beleza. Você não faz relaxamento, beleza, mas se você fizer um relaxamento, vai potencializar o benefício de cada postura. Aí, depois do relaxamento, que também, olhos fechados, toda a conexão com o corpo, que é físico, mas com as dimensões sutis do próprio, nas dimensões sutis do próprio corpo, que é o perispírito. E, por fim, a meditação, que é, como você diz, essa meditação que é uma elevação. Então, você pode, sim, perceber uma aula de yoga fragmentada. Então, agora eu vou respirar, a prática da respiração, agora eu vou fazer o asana, agora eu vou relaxar e agora eu vou meditar, né? Ou você já pode engatar nessa dimensão mais espiritual, que é transcendente, e trazer essa transcendência para toda a atividade do yoga, daquela prática. Então, vira uma prática espiritual, né? E aí tem um provérbio chinês que você colocou na pesquisa, Fernanda, que eu adorei, que é, olha que lindo provérbio chinês. Se há luz na alma, haverá beleza nas pessoas. Se há beleza nas pessoas, haverá harmonia nas casas. E se houver harmonia nas casas, haverá harmonia nas nações. E com a harmonia nas nações, haverá paz no mundo. Olha que coisa. E aí, a primeira casa, qual que é? É o nosso corpo. E aí entra no autocuidado. Aí entra nesse mês, né, do Outubro Rosa. Daí você vai conectando, você percebe que está tudo interconectado. E se você integrar, unir tudo isso, a maior beneficiada, né, é a pessoa que pratica e é a pessoa também que naquele momento está ensinando, que ela está passando. Então,
Por isso que a meditação fica para o final de uma prática, porque ela é a cereja do bolo, né? Depois de passar por todas as fases, aí na meditação você faz essa união, essa integração do corpo, da mente, do espírito e do divino. Falei demais, Fernanda, devolvo para você. Ai, Delmar, eu lembrei que nas práticas, né, com a estrutura que eu faço, no finalzinho ela deixa sempre a postura do cadáver. As meninas com certeza sabem, mas o pessoal que está nos acompanhando, a postura do cadáver é você ficar deitada e simplesmente relaxar. E ela falava muito de se entregar mesmo para essa postura. E aí é engraçado porque qual é a relação que eu fiz com a espiritualidade? Era nesse momento que eu, Fernanda, me conectava com a prece. Sabe? E a Delmar falou uma coisa bacana, às vezes não são nomenclaturas, nomes, mas a intenção é muito parecida. Então a gente dá para fazer vários links com o espiritismo. Porque nessa postura do cadáver, quando eu estava ali naquele momento, depois da prática, porque depois da prática você fica muito relaxada, viu, gente? Olha, conselho, você fica num estado de relaxamento surreal, muito gostoso. Mas naquele momento, eu realmente me conectava com a prece. Então, pedia mesmo que levasse tudo que eu sentia que não estava me fazendo bem, não estava me agregando. E, nossa, eu assim, voltava recarregada. Então, realmente dá para fazer vários links com o espiritismo. Bom, muito bem. Cris, Cris, qual a importância de cuidarmos da integração do corpo, mente e espírito? Pensando, né, nos ensinamentos que nós estamos falando. É interessante vocês trouxerem, né, esse momento da pausa, né? Savasana, essa postura que a Fernanda comentou, a Delmar passou, de estar deitado, a gente silencia os movimentos corporais para que a gente perceba esse universo interno que se trabalhou. Então, dentro desse processo interno, eu vou ver toda a prática. Então, como foi citado, por exemplo, você está na postura do guerreiro, temos 3 posturas de guerreiro, aí nós lá sentamos numa meditação, num asana de herói, que é virasana. Aí você daqui a pouco vai trabalhar as torções, então você limpa todo o sistema digestivo, todo o sistema excretor, então você vai limpando toxinas físicas, mentais e emocionais. Aí daqui a pouco você está movimentando o corpo, você põe o topo da cabeça no chão apenas, eleva o quadril e olha o mundo sobre uma nova perspectiva, né? Inverte o mundo, né? Você vai trabalhar, por exemplo, a postura da semente, balasana, e aí você floresce, vai se tornar uma árvore, virikasana. Por que a gente vai falando as palavras em sânscrito? Porque a gente está estimulando sinapses neuroniais em busca desses novos sons. E isso, como diz o Dr. Fabiano Molin, vai ativando o cérebro e a gente ganha mais 5 anos de um cérebro saudável. Então, aprender algumas palavras em outras línguas é saudável. O sânscrito mais ainda, porque como ele é base do indo-europeu e base da nossa língua, quando a gente vocaliza as vogais, a gente vai percebendo o quanto a gente melhora o ritmo da nossa fala. Se a gente melhora o ritmo da nossa fala, a gente melhora o nosso ritmo em relação à própria vida. Então, conforme a gente vai passando por cada uma dessas camadas, quando eu entro lá em Savasana, a postura do cadáver, do morto, o meu corpo físico para de movimentar, mas todo o universo interno está em expressão. Você vai sentindo o movimento tem gente que falava assim, tem um grupo minha de alunas de super idosas, que é uma galera acima dos 60 anos, e elas falavam assim, nossa, o corpo está muito quente, baixa, não, sobe, eu brincava com elas, porque a gente está ativando átomos, né, então assim, é nesse momento do Savasana que você vê o resultado interno, seu coração pulsar, então é emocionante quando eu termino uma prática, e uma cliente minha fala assim, nossa, Cris, ouvi o ritmo do meu coração. Pela primeira vez eu senti que meu coração pulsa. Eu tenho pulsar. E aí, né, quando a gente põe a mão né, integramos do lado direito e esquerdo, masculino e feminino, colocamos no centro do peito,
eu acesso o meu ritmo, né? E é emocionante perceber quando a gente está ou acelerado demais ou sem energia, quando você ativa esse ritmo, você fala assim, agora sou eu, integral, como um ser em todas as faces, né? Então, nesse sentido, quando você dá a pausa, porque para nós no yoga é movimento e pausa. Olha como pulsa seu coração. Ele tem, né, ritmo, expansão e contração, mas existe pequenas pausas na respiração, no pulsar, e você ouve as pausas. As pausas falam sobre o seu universo. Então, o convite do yoga nessas pausas, quando entramos em Savasana, é falar assim, quem sou hoje diante desse novo universo que se manifesta em mim? Então, é essa integração que a gente faz no yoga. Uau, Cris, que bonito, muito bonito. Uau, profundo. Bom, gente, olha, o papo tá muito bom, realmente muito gostoso falar sobre essa prática tão poderosa e tão querida por mim, eu acho que pelas meninas também. Mas nós estamos indo para os momentos finais aqui da nossa conversa. Então, Delmar, eu gostaria de passar a palavra para você e você já fazer seu fechamento, mas também trazer, Delmar, como a gente falou de meditação, o que seria para o Espiritismo entrar num estado meditativo, né? E aí, se você tiver alguma prática, alguma dica que gostaria de deixar, pode nos oferecer. Antes de entrar na parte meditativa, eu vou lembrar de Jesus, né, quando ele dizia, deixai vir a minhas criancinhas, aí eu lembrei que tem yoga para crianças, e que eu gosto muito porque tem as práticas que as crianças começam a falar, né? Então, fazer a posição, eu vejo pela minha neta, que já faz, ela fala assim, vamos fazer a posição do cachorro olhando para baixo, aí ela faz. A cobra, o sapo, a vaca. Então, às vezes tem um jeito lúdico de você também incentivar, já desde pequeno, para que a criança já tenha essa conexão. E quanto à meditação, quando você diz, né, aí tem a ver com esse orai e vigiai, ou vigiai e orai, que a gente tanto aprende no Espiritismo. A meditação é quando você está com a tua atenção plena, ela te auxilia muito nesse sentido, porque você está atento aos teus pensamentos, atento aos teus sentimentos, não deixa de ser esse vigiai e orai. E já nas minhas despedidas finais, né, eu vou aqui deixando... o que a gente já sabe, namastê, para aqueles que não sabem, é o meu ser interior saúda o seu ser interior. Olha as mãos, unindo as mãos, então união, integração e conexão, porque quando eu faço assim, os nossos coronários, eles se conectam, né? E aí nós temos a união e a conexão. Então, que essa conversa possa ter trazido essa união e, com certeza, essa conexão entre todos nós. Até o próximo programa, Um Novo Olhar. Bom, eu também quero agradecer, Delmar, Cris, muito obrigada pelo nosso papo delicioso, e agradecer a toda a equipe de produção do programa Um Novo Olhar, que nos ajuda com o suporte. Então, Thaís Cabenguelê, Gina, toda a equipe técnica, muito obrigada. Cris, suas palavras finais? A minha gratidão por estar aqui, né? Quando praticamos yoga, aprendemos a agradecer cada momento, independente qual é o momento, né? Seja os bons ou aparentemente ruins, todos são momentos incríveis, porque a gente descobre possibilidades, dons, talentos, habilidades que a gente nunca imaginou viver. Então, a minha gratidão por estar aqui. Namastê. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Você acompanhou Um Novo Olhar.